Olá, hoje nós vamos falar sobre este livro que eu terminei de ler há poucos dias, chamado Os Quatro Amores, um livro de C.S. Lewis. Se você não está vendo aí na câmera, o meu editor deve ter colocado. Então, bora para este vídeo, finalmente voltando a essas análises de livros aqui no nosso canal. Pois bem, terminei recentemente o meu quarto livro de C.S. Lewis, eu estou olhando para lá porque eu li antes desse A Abolição do Homem, Cristianismo Puro e Simples e Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Tem outro livro ali que eu ainda não li, que é O Poder da Glória. E essa foi uma outra aquisição, Os Quatro Amores, que eu resolvi ler logo depois de ter visto numa aula um comentário sobre esse livro e achei muito interessante. Bom, de forma bem breve, C.S. Lewis é um inglês que até foi amigo de Tolkien, de quem eu sou muito fã, e ele era um cristão que escreveu muitos desses livros, né? Tem um bocado desses escritos dele que vão explicar algo sobre a vida, né? É algum tipo de... são misturas de ideias, né? Então ele vai falar sobre cristianismo, vai falar sobre os amores, vai falar sobre a lei natural, enfim, tem uma série de escritos. E este livro me chamou particularmente a atenção, né? Por quê? Porque eu nunca tinha parado para pensar na possibilidade de existirem quatro amores como ele coloca nesse livro. Talvez você já tenha ouvido falar sobre, sei lá, o amor caridade, o amor eros, ou tenha ouvido algum outro tipo de conversa, tem um amor paternal, tem um amor de amigo, tem um amor de, né, um amor sexual. Então, a gente já ouviu falar de diversas formas sobre vários amores. Mas a forma como ele coloca, como ele apresenta nesse livro aqui, para mim, foi uma novidade. Não porque eu desconhecia os quatro amores, porque eu nunca tinha visto essa categorização dessa forma. Então eu vou mostrar um pouquinho do que eu li aqui e comentar para ver se te ajuda a entender esse livro de alguma forma, caso você esteja lendo. Se você já leu, talvez revisitar o livro, e se você quer ler o livro, decidir se faz sentido ou não. De cara eu posso te dizer, valeu muito a pena ler este livro, foi uma boa leitura nesse ano de 2023. C.S. Lewis ele primeiro começa aqui, né, fazendo uma distinção interessante sobre os amores entre o que ele chama de amor dádiva e amor necessidade. E ele diz o seguinte aqui: um exemplo típico do amor dádiva seria o amor que move um homem a trabalhar, planejar e guardar dinheiro para o futuro bem-estar de sua família, que ele morrerá sem ver ou desfrutar. Um exemplo do amor necessidade é aquele que impulsiona uma criança sozinha ou assustada para os braços de sua mãe. Basicamente, a distinção ela é muito simples, né? O amor necessidade é um amor que eu faço por ter uma necessidade, entendeu? Então, a criança tem necessidade da segurança do braço da mãe e por isso ela ama a mãe, entendeu? Então é um amor que ele não ama sem receber nada em troca. O amor dádiva é aquele que ama sem receber nada em troca. Então eu vou te amar, fazer algo por você, independente do que você vai me dar de volta. Né? Um amor de um pai por um recém-nascido. Né? O recém-nascido não tem nada para dar de volta ao pai. Então é um amor dádiva que acontece ali. Essa distinção é bem interessante, porque se você parar para perceber, nenhum de nós é 100% amor necessidade, nenhum de nós é 100% amor dádiva. Talvez se você se tornou uma pessoa extremamente egoísta, você só ame aqueles que têm algo para te dar de volta. Mas a gente muitas vezes vai amar alguém sem esperar nada em troca, não é verdade? Só que a gente não consegue viver só disso, né? Porque a gente não é Deus, a gente não consegue não ter necessidade de amor. Eu preciso ser amado, eu preciso receber algo de volta. Então, essa distinção ela é bem importante porque ela já começa mostrando para nós que é um exagero de um lado, as pessoas que dizem que você só deve amar aqueles que te dão algo em troca, assim como é um exagero do outro lado, aqueles que dizem que você simplesmente deve dar a sua vida pelos outros. É claro que o ideal é esse, né? O ideal é o exemplo da cruz, então é dar a minha vida pelos outros. Mas nós somos humanos, então nós temos uma necessidade de sermos amados também, de receber alguma coisa em troca dos nossos afetos. Portanto, entender essa distinção, ela ajuda a entender um pouco mais a nossa humanidade. Primeira coisa que eu pensei quando eu ouvi, né? Porque ele fala o seguinte, olha, devemos ser cautelosos quanto chamar egoísmo de amor-necessidade, de mero egoísmo. Porque assim, é claro que o amor-necessidade é aquele que quer algo para si. Mas ele não é um mero egoísmo, porque eu também estou amando, eu também estou fazendo algo em troca, né? E ele diz assim, onde o amor-necessidade é sentido, poderá haver razões para negá-lo ou mortificá-lo completamente. Mas não sentir esse amor é, em geral, a marca do egoísta frio. Eu acho muito interessante desse livro do C.S. Lewis e vários outros que eu li,
a capacidade dele em enxergar objetivamente a nossa humanidade, sem afetação para nenhum dos lados, sem uma afetação para um lado robótico, onde a gente tem que ser máquina, ou uma afetação para um lado 100% sentimental, onde tudo me dói, tudo é sentimentalismo. Então, ele consegue olhar o ser humano como essa mistura de alma e corpo, né? Como esse conjunto das duas coisas. E ele fala uma coisa muito interessante aqui nesse começo, né? Ele fala: o amor de uma pessoa por Deus, a partir da própria natureza do caso, deverá ser sempre em grande medida e muito frequentemente um amor necessidade em sua totalidade. Afinal, que dádiva posso eu dar para Deus? Né? É uma pergunta interessante. Então, o meu amor por Deus é um amor necessidade, em grande parte. Isso que ele está dizendo faz muito sentido. Porque eu amo a Deus e eu busco amar a Deus na medida também em que aquilo vai me fazendo ser amado. Então é um amor necessidade. Eu não amo a Deus por pura dádiva, porque eu tenho tudo a dar para Deus. Esse talvez seja o ideal de um santo, mártir, por exemplo. Né? Mas se você reparar bem, todo santo, toda história de santo, mostra que o santo encontrou em Deus esse amor. Ele sentiu de Deus um amor que ele não sentiu de mais ninguém. E isso é parte do que certamente fez esse santo ser santo, né? Vamos dizer assim. Então, ele fala aqui, né? O ser humano se aproxima mais de Deus quando estiver, de certo modo, menos semelhante a Ele. Pois o que pode ser mais contrastante que plenitude e necessidade, soberania e humildade, retidão e penitência, poder ilimitado e um grito por socorro. Ele começa essa distinção em semelhança dizendo que, olha, de certa forma, né, eu preciso me assemelhar a Deus. Ele fala assim, olha, o mais elevado do amor é a imitação de Cristo. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque imitar a Cristo não significa se tornar como Cristo, porque eu não tenho poder ilimitado, eu não sou Deus. Então eu preciso imitar a Cristo na minha humanidade e não tentando ser Deus. Isso é uma distinção muito importante. O que ele fala que é o seguinte, olha, podemos distinguir entre duas coisas que poderiam ser possivelmente chamadas de proximidade de Deus. Uma é a semelhança de Deus, o qual imprimiu algum tipo de semelhança consigo e supõe tudo o que fez. E aí ele vai trazer a outra, cadê? Vamos lá. Ele vai chamar isso de proximidade de Deus. Então ele diz assim, a semelhança, neste sentido, a proximidade de Deus que ele conferiu a certas criaturas e a certos estados dessas criaturas é algo completo, embutido nelas. Então ele está dizendo, nós temos uma semelhança a Deus por natureza. Ele embutiu na gente algo dele. Então nesse sentido eu me assemelho a Deus de fato por uma proximidade. Agora o que ele está dizendo é o seguinte, ele vai mostrar que por esse lado, a semelhança com Deus faz sentido. Agora, olha só o que ele diz continuando aqui. A nossa imitação de Deus nesta vida deve ser uma imitação do Deus encarnado, ou seja, Jesus, que é homem também. Nosso modelo é o Jesus não apenas do Calvário, mas da carpintaria, das estradas, das multidões, das demandas estridentes e das oposições ásperas, da falta de toda tranquilidade e privacidade, das interrupções constantes. Então, ele está dizendo o seguinte, cara, olha, nós temos que tomar cuidado. Eu quero me assemelhar a Deus, não me tornando Deus, mas me assemelhando ao Deus encarnado. Isso é muito importante para a gente entender o que ele vai mostrar em seguida. Mas bem, para eu não ficar num vídeo extremamente longo, ele vai avançar nos próximos capítulos, então isso aqui é só uma introdução do livro. E aí ele tem mais 5 capítulos. Um capítulo onde ele vai explicar sobre o amar em relação àquilo que não é humano, ou seja, teu cachorro, teu gato, as coisas, ao mundo, enfim. E depois os 4 tipos de amores, que são os amores que nós sentimos uns pelos outros, né? É muito interessante, ele faz essa distinção inicial, um capítulo específico para amores que ele chama de sub-humanos, porque aqui tem algo que é essencial para o futuro desse livro, né? Algo que é essencial para o que vai vir em seguida. Ele diz o seguinte, que nós temos também, como ele distinguiu amor necessidade e amor dádiva, ele vai distinguir agora prazeres. Então ele vai dizer, nós temos prazeres necessidade e nós temos prazeres de apreciação. Eu vou ler porque é mais fácil eu ler do que eu tentar explicar aqui. Ele fala assim,
Quando é um prazer de apreciação, eu tendo a falar de outra coisa no presente. Quando é um prazer necessidade, eu tendo a falar de mim mesmo no passado. Então ele diz assim, olha, quando você aprecia um bom vinho, você vai dizer, olha, este é um grande vinho. Este perfume é maravilhoso. Esses são os exemplos que ele dá. Agora, quando você vai falar de um prazer de necessidade, você vai dizer algo do tipo, era isso que eu queria. Olha, eu tô com muita sede, eu tomo água e quando eu termino de tomar água eu vou dizer, cara, era isso que eu queria. Um alcoólatra, depois de tomar a sua dose lá de pinga, vai dizer, era isso que eu queria. Então, quando eu falo de necessidade, eu vou falar sobre algo que me satisfez. Quando eu falo do prazer de apreciação, eu vou olhar para a coisa como ela é. Olha, este vinho é maravilhoso, essa mulher é linda, essa mesa é boa. Então é um prazer de apreciação. Eu sinto um prazer ao apreciar a coisa. E é importante a gente fazer essa distinção, porque nós vamos perceber que na nossa vida nós temos dos dois tipos. Eu tenho prazeres que são uma necessidade, então eu tomo água com muita sede, eu sinto um prazer, mas ninguém vai dizer em sã consciência que ama água e gostaria de ficar tomando água o tempo inteiro. Agora, por outro lado, tu vai ver alguém dizer que ama coca e quer tomar coca o tempo inteiro, mesmo que não tome nenhum dos dois o tempo inteiro. Então, a gente vai percebendo que existe um prazer necessidade e um prazer apreciação. Isso é importante porque nos amores, os amores nos dão esses dois tipos de prazeres. Então, nos 4 amores, amar me dá prazer. E nos 4 amores eu vou sentir esses dois tipos de prazeres. Então vamos pular para os amores aqui, de repente a coisa ainda vai ficar mais clara a respeito do livro. O primeiro amor que ele apresenta é o que ele chama de amor storge. Storge, que é uma palavra grega que ele usa para definir como afeição. E ele diz assim, ó, meu dicionário grego define storge como afeição, especialmente de pais em relação aos filhos. Agora, o que ele está mostrando aqui quando ele apresenta o amor storge? Um amor de afeição. Ele está mostrando que nós temos um tipo de amor que é um amor mais animal, mais afetivo, que ele é um amor onde eu amo alguém com quem eu tenho familiaridade. Ele vai mostrar aqui algumas coisas ao longo do livro, mas veja o que ele diz, né? A imagem com a qual devemos começar é a de uma mãe cuidando de seu bebê, uma cadela ou gata cuidando da sua ninhada de cãezinhos ou gatinhos, todos latindo ou ronronando e empilhando-se carinhosamente juntos, com lambidas, miados, leite, calor e o cheiro de nova vida. E ele fala o seguinte, isso mostra que no amor de afeição nós temos aqueles dois amores que ele apresentou lá mais atrás, existindo o amor necessidade e o amor dádiva, que não entram nessa distinção dos 4 amores. Essa é um outro tipo de distinção. Então, assim como a mãe, ela com o bebê recém-nascido, está exercendo o amor dádiva, ou seja, ela dá sem receber nada em troca, os bebês recém-nascidos estão exercendo um amor necessidade. Eles recebem tudo sem dar nada em troca. É o completo oposto. E ele vai mostrando que esse amor storge, esse amor de afeição, é esse amor que nós encontramos nessas relações bem familiares, bem próximas. E ele vai mostrar seus critérios também, né? Então ele fala o seguinte, a afeição é o amor mais humilde, porque não procura impressionar. Ela é modesta, é até discreta e envergonhada. Normalmente é necessária ausência ou sofrimento para que comecemos a valorizar aqueles a quem somente a afeição nos une. Então, olha que interessante, né? Ele vai dizer que aquele que sente amor, afeição, ele esquece, fica tão familiar que eu paro de pensar nesse amor que eu sinto. Então, não é muitas vezes esse o amor que a gente sente pelos nossos pais? Às vezes é isso. Cara, eu amo meu pai, né? Você vai dizer, eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Mas você não trata eles bem no dia a dia. Você não está lá abraçando eles, não fala que ama, não está lá convivendo. E aí quando algo acontece, uma tragédia, alguma coisa ruim, você se lembra desse amor. Esse é o amor-afeição. É um amor que ele é um amor muito simples, muito humilde. Por isso que ele coloca como primeiro aqui. Então ele diz assim, a afeição amplia a nossa mente.
De todos os amores naturais, esse é o mais universal, o menos melindroso, o mais amplo. Isso é muito importante na distinção que ele vai fazer, porque é o seguinte: o amor-afeição, dos 4 amores do livro, 3 são naturais e 1 é sobrenatural. Dos 3 naturais, o amor-afeição é o que menos distingue. Eu posso sentir afeição por qualquer pessoa com quem eu me familiarize, vamos dizer assim. Então, ele fala assim: a afeição é capaz de amar os repulsivos. A afeição não tem muitas expectativas, ignora as falhas e recupera-se facilmente depois das discussões. Assim também, o amor sobrenatural, que ele vai mostrar lá no final, que é o amor caridade, que é paciente, bondoso e perdoador. Ele diz: a afeição abre nossos olhos para a bondade que não víamos antes, ou que não poderia ser apreciada sem ela. Da mesma forma, a santidade humilde. Então, a afeição, ela inclui o amor dádiva, inclui o amor necessidade, e ela é esse amor mais universal que eu posso dar. Eu posso sentir uma espécie de amor, você poderia dizer assim: olha, cara, alguma vez você já deve ter percebido isso. Cara, eu olhei para um mendigo e aquilo me marcou o coração. E eu quis ajudar ele. Quem que vai... Por que eu iria amar um mendigo? Né? Eu nem conheço ele, eu não sei nem o nome. Mas aquela situação dele, que é uma situação repulsiva, ela pode ser sobreposta por esse amor-afeição. O próprio ato da esmola, ele é um ato onde eu consigo materializar um pouco desse amor. Cara, eu me compadeço pela tua situação e eu faço algo que está ao meu alcance, por mais mínimo idiota que seja, para que o teu sofrimento seja um pouco reduzido. Por isso que na esmola não importa se o cara vai gastar com bebida ou droga, porque o importante é eu tô de alguma forma tentando te ajudar a diminuir o teu sofrimento. E a gente sabe que é errado fazer isso, que usar esse dinheiro com droga vai ser pior pro cara. Mas por algum segundo que seja, aquilo diminui o sofrimento dele. Isso não justifica o que ele faz. Mas isso é um pouco do que mostra do porquê não ficar olhando para isso. Não sei se deu para entender, ficou talvez um pouco confuso essa parte. Mas a importância aqui é a seguinte: o amor-afeição é esse amor mais universal. E como os outros amores, nós vamos ver, naturais, ele pode ir tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Ele diz assim: a afeição poderá estar presente e causar a infelicidade. Quase todas as características desse amor são ambivalentes. Poderão trabalhar tanto para o mal como para o bem. Porque, é claro, tu pode sentir afeição por uma coisa ruim. Uma pessoa pode começar a amar o fato dela matar outras pessoas. Estou exagerando aqui, não é nem esse o exemplo que ele usa. Mas eu posso sentir uma afeição por coisas ruins. Eu posso amar uma pessoa, amar, e aí compactuar com a maldade dela. Sei lá, eu poderia ser um amante de Hitler quando ele estava vivo e por isso me compactuar com aquela tragédia que ele ia fazer. Então, o amor-afeição deixado por si só, e como a gente vai ver, os outros 2 amores naturais deixados por si só, não sei se tem plural nesse negócio, eles podem tanto ir para o bem quanto para o mal. Mas vamos pular aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se vocês quiserem um vídeo mais longo, com mais explicações, vocês deixam nos comentários e eu posso fazer um próximo. Ele pula, tá? Vai faltar muita explicação aqui a respeito desse amor. Ele passa do amor-afeição para um segundo amor, que é mais excludente, que é o amor-amizade. Então ele chama de amor-amizade. Perceba, a afeição eu posso sentir por qualquer um, até pelo mendigo. Agora, a amizade é um amor que ele já seleciona um grupo de pessoas, e um grupo pequeno de pessoas. E no amor de amizade, eu me uno com esse grupo de pessoas num ambiente fechado. É como se o nosso grupo, quando eu chamo de amigo, chamar alguém de amigo é dizer, essa pessoa tem coisas em comum comigo que nós 2 temos de diferente com outras pessoas. Chamar um terceiro de amigo, quer dizer, nós 3 agora como um grupo de amigos, temos algo em comum que nos une e que nos exclui de todo o resto das pessoas. O amor-amizade, ele já tem mais essa característica de exclusão também. Então, com os meus amigos, nós encontramos coisas comuns que não encontramos nas outras pessoas de fora. É como se esse grupo se fechasse. Esse amor-amizade, ele fala o seguinte, né?
Ele é pouco valorizado hoje porque poucas pessoas experimentam isso hoje. Ele diz o seguinte: a possibilidade de passar pela vida toda sem essa experiência da amizade está alicerçada no fato que separa a amizade tão claramente de outros tipos de amor. Num sentido de forma alguma desrespeitoso, a amizade é o menos natural dos amores, o menos instintivo, orgânico, biológico, gregário e necessário. Ela possui menos interação com nossos nervos, não tem uma voz sensual, nada que faça acelerar os batimentos cardíacos ou que faça você ficar corado ou pálido. Isso parece um amor romântico, que é o amor que ele vai chamar de amor eros ali na frente, né? A amizade acontece essencialmente entre dois indivíduos. Entre indivíduos. No momento em que duas pessoas se tornam amigas, de certa forma, elas se afastam juntas do resto do rebanho. Sem o Eros, nenhum de nós seria procriado. Nenhum de nós teria sido procriado. O Eros, que é o amor que a gente identifica com o sexo, né? Então, sem o amor Eros, que é o amor que une carnalmente duas pessoas, nenhum de nós é procriado, a gente não nasce. Sem a afeição, nenhum de nós é criado. A mãe precisa sentir afeição pelo filho. O pai precisa sentir afeição pelo filho. No entanto, podemos viver e procriar sem a amizade. Biologicamente falando, a espécie humana não tem necessidade dela. Isso é muito curioso ele apontar isso, porque, de fato, muitos de nós hoje não conhecemos o que é a amizade. E a gente acha que conhece, só quem não tem amigos de verdade. Quantas pessoas não relatam isso pra mim todos os dias no meu Instagram? Isso é mais comum do que eu poderia imaginar. Por isso que a amizade ele aponta como esse algo não tão natural e que pouca gente e muitas pessoas não conhecem hoje. Ele diz assim: essa perspectiva que valoriza o coletivo acima do individual despreza a amizade. Isso é um ponto bem importante, né? Nós vemos cada vez mais, principalmente no cenário político, a valorização de grupos. Então as pessoas são sempre categorizadas dentro de grupos. Você é do grupo dos homens, você é do grupo das mulheres, você é do grupo dos ricos, você é do grupo dos pobres, você é do grupo dos negros, você é do grupo dos brancos, você é do grupo dos índios, você é do grupo dos chineses. E você vai caracterizando em grupo. Você é do grupo dos gays, você é do grupo dos héteros, e você vai criando grupos e grupos e grupos. Qual o problema disso? A amizade, ela exige individualidade. Ela exige que eu te olhe como indivíduo e não como integrante de um grupo. Ela exige que eu olhe o Carlos, não um negro do grupo dos negros. Ela exige que eu olhe a Maria, não uma mulher do grupo das mulheres. Ela exige que eu olhe o Paulo, não o Paulo do grupo dos homens gays. Percebe? Então, o amor à amizade, quanto mais as coisas são coletivizadas, mais ele tende a sumir. Porque vai sumindo vai desaparecendo essa relação individual que eu tenho com outra pessoa. Então ele aponta esse amor, eu acho muito importante, porque se nós pegarmos Aristóteles, por exemplo, ele vai falar dos diversos tipos de amizade, e a amizade virtuosa é aquela amizade de virtude, é aquela amizade daquele que quer o bem do amigo, aquele que quer o bem do outro. E você pode dizer, não, eu quero o bem de várias pessoas, mas quantas vezes de fato, nas nossas ações concretas, a gente realmente faz isso? Comemora o bem de verdade, sem nenhuma ponta de inveja, sem nenhuma ponta de ciúme, o bem de um amigo nosso. Quantas vezes? Então, ele aponta esse amor de amizade como um segundo amor, dos 4 tipos. Cara, tem muita coisa para falar sobre ele. Nós temos que fazer uma leitura guiada desse livro, com certeza valeria a pena. E aí ele continua para um 4º capítulo para falar do amor eros. Esse é o nosso 3º amor. É o amor de afeição, amor de amizade e amor eros. Que o amor eros, ele não está simplesmente ligado ao elemento sexual. O C.S. Lewis aponta o elemento sexual que ele vai chamar de Vênus, que Vênus é um símbolo feminino, né? Ele aponta como um elemento dentro do amor eros. Mas basicamente a gente pode identificar o amor eros, esse amor que tu sente pela tua namorada, pela tua esposa, que eu sinto pela minha esposa, que tu sente pelo teu marido. É o amor que ele segrega ainda mais do que a amizade. Nós estamos, eu e você, apenas 2 pessoas aqui. E no eros, claro, parte do eros é o desejo sexual, que é importante, principalmente do ponto de vista biológico, como procriação da espécie, né?
Mas no Eros também tem mais, né? Ele não tem como alvo somente o prazer, que é o que nós encontramos no sexo. Ele tem como alvo a felicidade. Então o amor Eros é este amor que ele já começa a ter um olhar que parece nos transcender. Ele é um olhar, ele é um amor que marca, como por exemplo ele vai dizer aqui nessa página, a própria marca do Eros é que quando ele está em nós, preferimos compartilhar tristezas com a pessoa amada mais do que sermos felizes de qualquer outra maneira. Tem um cachorro latindo sem parar aqui no fundo. É muito interessante, porque uma coisa que o C.S. Lewis vai apresentar ao longo do livro é que cada um desses amores naturais, eles têm um potencial de se transformarem em deuses, falsos deuses, que nós começamos a valorizar acima do verdadeiro Deus. E isso vai nos levar para uma armadilha. Isso é um problema na nossa vida. É muito interessante isso, né? Porque dos três amores, o Eros é aquele que mais consegue se fazer parecer uma religião. É o que mais consegue se fazer parecer como aquele que ordena, aquele que realmente detém a felicidade. Quantas pessoas... Vamos lá. Todo mundo que deve estar nesse vídeo aqui já deve ter passado por algum término, quase todo mundo, que terminou o namoro e pensou, cara, nunca mais vou ser feliz. Tu termina o namoro e fica devastado. Termina um relacionamento e fica devastado. O que é isso? É o amor Eros te roubando a verdadeira felicidade. Ele tentando assumir que ele é a verdadeira felicidade, quando ele não é. Então é por isso que o C.S. Lewis vai apresentar como quarto amor o amor caridade. E o amor caridade é aquele que vai fazer com que todos os outros três tipos de amores se tornem sobrenaturais e realmente nos levem para a felicidade. Por isso esse é o amor que nós mais encontramos na Bíblia, porque ele é o amor que realmente aponta para a felicidade. Então ele diz o seguinte: se deve ser mantido puro, algo mais precisa vir em socorro do mero sentimento. Algo descrito vagamente de início como decência e bom senso, mas que depois aparece como bondade e por fim como a totalidade da vida cristã numa relação específica. Dizer isso não significa menosprezar os amores naturais, mas indicar onde está sua real glória. Não é nenhuma ofensa ao jardim dizer que ele próprio não vai colocar uma cerca ao seu redor nem arrancar as ervas daninhas, podar as suas árvores frutíferas, cortar sua grama. Um jardim é uma coisa boa, mas a virtude que tem não é desse tipo. Ele só continuará como jardim, diferentemente de um matagal, se alguém fizer todas essas coisas para ele. Sua real glória é de uma espécie diferente. O simples fato de necessitar constante limpeza e poda testifica essa glória. Cara, o que ele está dizendo? Essa metáfora é incrível. É como se os outros amores fossem esse jardim, mas ele precisasse de alguém que cuide dele. E o amor que cuida do jardim, o amor que torna os outros amores ainda melhores, que os coloca na sua real glória, é o amor caridade. É o amor que nós encontramos dizendo que é o amor de Deus por nós. É o amor que nós encontramos na Bíblia. Então, a caridade, como a virtude teologal, inclusive, né, é a virtude, a maior de todas as 7 virtudes e a maior das 3 virtudes teologais, por consequência, ela é a maior de todas as virtudes, porque as teologais são maiores, porque as virtudes teologais são aquelas que recebemos de Deus e não por nosso mérito. E ele diz o seguinte, olha, esse amor, ele glorifica os outros, e é esse que nos leva à verdadeira felicidade. Então, o amor caridade, que ele vai apontar aqui diversas formas de nos fazer entender o que é isso, ele é o amor que em que nós realmente vamos ser felizes. Então ele diz assim, nós todos recebemos caridade. Existe algo em cada um de nós que não pode ser amado de forma natural. Não é um problema dos outros o fato de não amarem isso, não é? Tem algo em você que realmente não é amável. Tem algo em todo mundo que realmente não é amável. Mas ainda assim alguém ama. E isso é caridade. O amor caridade é esse que consegue superar essas partes e amar até o que não tem de bom. Entendeu? Ele consegue superar tudo. Ele é o amor que nos deixa mais felizes. Ele fala assim, todas as atividades, exceto o pecado, dos amores naturais, podem, em hora favorável, tornar-se obras do alegre, extrovertido e grato
amor necessidade, ou do altruísta e modesto amor dádiva, que são ambos caridade. Então, ele apresenta este último amor, o amor caridade, como aquele amor de Deus, o amor que vem de Deus e que torna todos os outros amores ainda mais gloriosos. Este é o livro Os Quatro Amores de C.S. Lewis e esse é o vídeo onde eu finalmente voltei a fazer resenha de livros aqui no canal. Se você gostou, você coloca aqui nos comentários. Se você quiser uma leitura guiada desse livro, que a gente ande com calma, entendendo, explicando todos os termos aqui, me conte também. A gente pode fazer mais pra frente. E aponta aqui pra mim que outro tipo de livro você quer ver aqui nesse canal. Valeu, deixa teu like também, compartilha o vídeo aí com os teus amigos. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço. Até mais.